Fala pessoal, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, e esse aqui é o nosso canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos. O assunto em questão aqui é uma série de vídeos que estou gravando sobre liderança eficaz e compartilhada. Eu espero que você tenha visto os outros vídeos e que você assista esse aqui também, tá? Tenho certeza que esses vídeos vão ajudar você, que é obreiro, que é líder, que é obreiro, ou você que aspira, né, algum dia servir na casa do Senhor dessa forma, né, como obreiro, como líder, mas sempre sabendo que Deus tem o tempo certo. Ele nos prepara antes para nos colocar em alguma posição, tá? E aí vamos descobrir se temos um coração humilde, se temos de fato um coração servidor, obediente, para andarmos conforme a vontade do Senhor, tendo nosso caráter moldado, né? Para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. E sempre venhamos procurar, orar, para ver se o que queremos não é uma vaidade nossa, né? Porque muitas pessoas entendem o ministério como um projeto pessoal. Entendem o ministério como se fosse um glamour ou algo para ser aplaudido, quase que uma vaidade humana, né? E não é isso, né? Nós temos visto já nos vídeos anteriores, principalmente no último vídeo, né? Que nós falamos, o terceiro vídeo foi o último antes desse, que nós falamos de uma liderança que serve, influencia e tem caráter, né? E então um dos pontos ali foi sobre liderança que tem um desejo de servir. Portanto, a pessoa revela, né, o que ela tem quando, de fato, o desejo dela é de ver a igreja ir bem. Nenhum líder, ele galgou caminhos querendo ser líder. Todos eles queriam, na verdade, participar de forma a somar e a contribuir com um grupo ou com uma causa. E esse trabalho de apoio, de unidade, de serviço, fez com que esses futuros líderes, né, chegassem à liderança, tá? Não porque buscavam a posição de líder, mas porque serviam de tal forma que era exatamente assim que um líder deveria ser. E por isso chegaram lá. Lógico, sempre, tá? Acima de tudo, quando se fala de igreja, tem também a vontade de Deus, que é o nosso Deus que nos capacita, nos vocaciona para a sua obra, tá? Então, eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Bom, eu vou fazer a abertura do nosso conteúdo aqui, com a abertura do canal, mas antes eu quero só recapitular, tá? Primeiro vídeo de liderança compartilhada e eficaz foi falando sobre os tipos de governo, né? Episcopal, congregacional e presbiteriano, para o pessoal entender esses tipos de governo, tá? O segundo vídeo de liderança compartilhada e eficaz, nós falamos sobre a questão da hierarquia que existe, é importante, assista o vídeo se você não viu. Ela serve para organizar e nortear, tá, os trabalhos da igreja. Então, a hierarquia, ela é importante e ela é algo fundamental em todas as áreas. Na nossa casa tem hierarquia, né? O pai é líder sobre seus filhos, né? Marido e esposa governam sobre sua casa. Então, liderança já tem até em casa tem liderança. Tem que ter liderança na administração pública, tem que ter liderança numa empresa, não é verdade? E na igreja não é diferente, queridos. Onde houver componentes humanos, seres humanos, ali tem hierarquia. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que até na esfera, né, no mundo celestial, né, há também hierarquia, tá? Então a gente precisa ficar bem atento a isso, porque tem pessoas aí que são meio da anarquia, né?
eles não sabem seguir ordens, são insubmissos, né? E não gostam, viu? Se você fala, poxa, meu irmão, você é insubmisso, ele fica ofendido, fica bravo. Mas isso mostra o quê? Um coração soberbo, um coração orgulhoso, tá? Não tem espírito humilde, irmão, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Então o segundo vídeo falou de hierarquia, serve para organizar e nortear a igreja, e ao mesmo tempo falamos sobre a liderança alinhada. Isso foi o segundo vídeo, tá? Hierarquia para organizar, uma liderança alinhada, uma liderança que abraça a visão, para caminhar junta, né? A liderança para caminhar junto, um junto com o outro, um líder com o outro, tá? Para que a igreja possa seguir de fato a visão, né, que foi proposta ali pelo pastor, que foi colocado ali, né, primeiro por Deus e depois, obviamente, no caso de uma igreja congregacional como a nossa, né, Igreja Batista, foi colocado ali pela Assembleia Geral dos membros da igreja, né? Então, ele exerce essa liderança passando a visão para os demais obreiros e ministérios, a fim de que todos caminhem juntos nesta visão, né? Assim tendo uma excelente liderança compartilhada, tá bom? O terceiro vídeo foi falando sobre liderança que serve e influencia com caráter, tá? O terceiro vídeo foi muito importante também, onde a gente falou sobre isso que eu acabei de falar agora há pouco. Uma liderança que ela é serva por natureza. Antes de ser líder, aquela pessoa já aprendeu a servir, a somar com todo. Ela quer o bem de todos, ela não está preocupada com o bem próprio, tá? Mas ela está preocupada com o trabalho do todo, com o benefício. Se é no caso da igreja, vamos falar da igreja, que o assunto aqui é igreja, essa pessoa, mesmo antes de ser líder, né, uma das coisas que foi notada nela, né, é que ela realmente tem condições, né, de ser líder por suas características. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que se dispõe, é uma pessoa que se compromete, né, é uma pessoa que tem uma certa habilidade para aquilo que se espera. Lógico que ela vai ser treinada, claro que ela ainda vai ser desenvolvida, mas ela tem já uma aptidão àquilo, né? Você observa tudo isso. É uma liderança humilde, que sabe ouvir, é submissa. Quer dizer, uma pessoa que tem essas características, essa pessoa ela pode, assim, se tornar, né, um futuro ou uma futura líder na igreja, por conta destas características, tá? Enfim, né? É importante, tá? Então esse foi o assunto do terceiro vídeo, espero que você tenha visto. Se não viu, é só acessar o nosso canal e procurar Liderança Compartilhada e Eficaz, vídeo 3, tá? E agora nós vamos no vídeo 4. Nesse vídeo 4, nós vamos falar sobre líderes humildes com um coração ensinável, tá? Líderes humildes com um coração ensinável. É esse vídeo 4. Espero que te ajude muito a refletir nestas coisas, te leve a uma edificação. E se você é líder, que você possa, dentro de todos os vídeos que você tem visto, se aprimorar nestas coisas. Se você ainda não é líder, né, mas é obreiro, aprenda a somar com todo, tá? E se você aspira, né, um dia a servir, ser obreiro, né, na casa do Senhor, já vá aprendendo aí esse caminho, porque é o caminho que se espera de todo aquele que ama o reino de Deus, tá bom? Bom, eu vou chamar aqui a abertura do nosso... Já falei quase 10 minutos aí, ó. Né? Mas eu vou chamar aqui a abertura e vou falar sobre o tema deste quarto vídeo logo na sequência, beleza?
Bom, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito contente com você que está inscrito no canal. Muito obrigado, que está nos seguindo, nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Você que está aqui me vendo agora, mas ainda não se inscreveu no canal, peço a gentileza que você se inscreva, fortalece aqui o nosso canal. E não somente isso, é importante você dar um joinha nos vídeos, tá? Dá uma curtida. Isso aumenta aí, né, a visualização dos vídeos, tá bom? Lembrando que os meus vídeos aqui, queridos, eles são bem caseiros. Que a ideia não é um vídeo profissional. Eu tento passar aqui para os irmãos que me acompanham as ideias, o pensamento, a reflexão. E que não tem nada a ver com o design do vídeo, não tem nada a ver... a ideia não é me tornar aqui um youtuber profissional, não é isso. Mas sim um comunicador, né, de coisas boas que podem ajudar você, cristão, a refletir sempre com uma degustação teológica, né, para depois se aprofundar nos assuntos que são propostos aqui. Esse é o objetivo do canal. Então, se você compartilha, curte o vídeo, compartilha com alguém, você ajuda a gente aqui. Desde já, muito obrigado, tá bom? Bom, peço também que você fique até o final do vídeo. Não será um vídeo tão longo, tá? Mas fica até o final. Já dei uma abertura longa. Vou tentar ser sucinto agora nos assuntos, no decorrer dos assuntos aqui. Peço que você fique até o final, inclusive porque também, ao final, eu vou falar sobre a nossa igreja, a Igreja Batista Fraternidade, fazendo um convite muito especial para você conhecer a gente. Também vou falar de alguns livros que tenho publicado, assim também como irei dar dicas de onde estudar teologia a partir dos lugares onde eu estudei, onde eu fiz graduação, pós-graduação, e já serve aí como dica para você, tá bom? Fica até o final, por gentileza. Então, bora lá para o vídeo? Quarto vídeo de liderança compartilhada e eficaz. Assunto de hoje, liderança humilde com coração ensinável, ok? Bom, eu quero, nesse momento, já colocar aqui um vídeo aqui do pastor, vamos olhar aqui, Hernandes Dias Lopes, tá? Do reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes, bem conhecido aí pela maioria das pessoas, né? E veja o que ele vai falar nesse trechinho, é bem curtinho, mas observe a fala dele. Não se forma um líder num final de semana. Não se forma um líder num cursinho avançado, intensivo, de um mês. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Deus está trabalhando. Acalma o seu coração. Você está na escola de Deus. Bom, você viu aí o Hernandes Dias Lopes falando, né? Que nós estamos na escola de Deus. Todo líder está na escola de Deus. Está sendo formado, lapidado, para se tornar alguém melhor, como pessoa, como servo de Deus, serva de Deus, né? Como obreiro, obreira. E se for a vontade de Deus, como líder, seja um pastor, ou seja um diácono, ou seja algum departamento ou ministério que você seja vocacionado por Deus. Mas você primeiro vai ser lapidado, né? Ou mesmo servindo, no processo você estará sendo lapidado, tá? Sendo moldado. E Deus faz isso com seus filhos para o seu aperfeiçoamento. Entretanto, é necessário que esta pessoa que está nesse processo, ela tenha um coração disposto a aprender. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que eles enfiam as mãos pelos pés, né? Dão passos maiores do que a perna. Essa expressão, dão passos maiores do que a perna, do que as próprias pernas. Tô gravando vídeo de madrugada e está me dando sono aqui, ó. Né? Já são 2 horas da manhã, irmãos. Eu tô gravando esse vídeo aqui, que é um horário tranquilo para eu poder falar aqui. Então, assim, tem pessoas que dão passos maiores do que a perna. E tem pessoas que elas não sabem, né, na verdade, o que Deus está tratando com elas. Elas não conseguem perceber. A pior coisa que tem é a gente não se enxergar. É difícil isso, quando as pessoas não se enxergam. As pessoas não conseguem perceber que elas precisam melhorar em muita coisa ainda, que elas precisam aprender mais coisas ainda. Fala, poxa, como eu achava que sabia bastante coisa e tô vendo aqui que, cara, tem um jeito diferente de fazer isso aqui, que eu achava que era assim e tal. Principalmente a partir da experiência. Quando uma pessoa ela vai trabalhar, irmãos, com alguém, essa pessoa está, pela primeira vez na vida dela, ocupando um ministério, ou está trabalhando, né, para exercer ali uma função num determinado departamento da igreja.
Essa pessoa tem que ter, no mínimo, a humildade de saber se ela tem muita experiência naquilo ou não. Porque a experiência, ela nos forma, ela nos traz formação. Tá? Então, você que é obreiro, que iniciou num trabalho, vai devagar. Como você viu aí no vídeo do Hernandes Dias Lopes, você está na escola de Deus, vai devagar. Não devagar no servir, tá? Continue servindo com o seu melhor. O que eu quero dizer assim, se você tem anseios de fazer, eu quero um dia ocupar tal trabalho, eu quero pôr tal visão, um dia eu quero fazer isso, aquilo, calma. Primeiro, aprenda com quem já faz mais tempo. Calma, né? Calma, aprenda. Você tem líderes aí, aprenda com esses líderes que estão hoje na liderança, né? Calma, vai devagar, para você não atropelar, não é nem os outros, é você não atropelar a si mesmo. Tem pessoas que têm potencial, tem grandes, tem muita coisa boa nessa pessoa, muita coisa a nível de, eu não gosto de usar a palavra talento, né? Mas eu vou usar aqui talento, é a expressão que eu vou usar, né? Talento no sentido não pejorativo, mas no bom sentido, né? Talento no bom sentido da palavra. A pessoa tem dons, a pessoa tem um estímulo para se tornar talvez até um líder, né? Um futuro líder, uma futura líder de alguma coisa na igreja, sei lá. Não para um projeto pessoal, mas ela tem mesmo um talento, um dom talvez nisso, sabe? Pode ser útil. O problema todo, muitas vezes, é que essa pessoa não tem duas coisas. Três coisas ela não tem. Não tem paciência para esperar. Primeira coisa, não tem paciência, ela é muito apressada. Então ela se atropela. E quem perde é a própria pessoa, viu? A igreja continua andando, continua fluindo, e a pessoa, só ela perde. Mas é difícil quando a pessoa não se enxerga, irmãos. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Que as pessoas têm que ter paciência. A segunda, que é muito importante, é a humildade. A humildade, só a humildade te fará enxergar aonde Deus quer te levar e aonde você está. Porque talvez aonde você está, não estou falando de lugar geográfico, eu estou falando de posição, de função na igreja, tá? Talvez o talento que Deus te deu seja para um dia ser exercido numa outra esfera, talvez numa liderança, talvez num departamento que está sendo gerado agora no teu coração, não sei. Deus trabalha, Deus vocaciona. Só que, como você viu no vídeo do Hernandes Dias Lopes, o moinho de Deus, ele gira devagar, né? Ele quer que você aproveite cada minuto para aprender alguma coisa. E ele quer que você se enxergue, que você ainda não está pronto, como você acredita que está. E aí você fica nessa ânsia, não, porque eu tenho que fazer, nós vamos, Isás, parece, né, sabe quando fica eufórico lá, o Chaves, né, no programa do Chaves, Isás, você fica eufórico, calma, de repente, assim, você está tentando assumir uma posição que não é para você, talvez, ou talvez não é para você agora, e você não tem tido paciência. Estou falando isso para geral, eu falo isso seja para a nossa igreja, ali na Batista Fraternidade, seja para agora ou seja para o futuro, para futuros obreiros, líderes, porque esse vídeo vai ficar gravado. Ou seja para você que está visitando o canal e está assistindo aqui. Tem gente que entra em embate com o líder dele, porque o líder dele não faz o que ele quer. Eu vou entrar no embate. Você está se quebrando, você não está respeitando a hierarquia, a organização, não está sendo submisso, não tem sujeição, não tem obediência, você não sabe nem honrar a pessoa. E Deus pôs ali naquele tempo para ser seu líder, você não sabe honrar. Aí você acha assim que você tem que... Não, é a minha visão, é a minha forma, é a minha metodologia. Mas, querido e querida, se você não foi colocado nesse tempo na liderança, então não é a tua metodologia. Tem uma equipe de liderança aprovada por Deus, colocada por Deus neste tempo, e inclusive tem uma assembleia que, diante de Deus, aprovou esses líderes lá. Inclusive o pastor, o presidente que está lá. Então, tudo tem o tempo certo. Tá? E eu não estou falando de igrejas, pelo amor de Deus, eu não estou falando de igrejas que pregam heresia, que tem coisas absurdas. Nessa aí eu digo para você sair fora, tá? Eu estou falando de igreja saudável, com doutrina saudável, que tem transparência, com pessoas éticas, com pastores éticos, com líderes éticos. Estou falando de igrejas corretas, mas que talvez não trabalhem exatamente da forma como você acha que tem que trabalhar. O líder do seu departamento, do qual você pertence, não faz as coisas como você acha que deveria ser. Seja mais humilde. Ei. Isso mostra um coração soberbo. Um coração soberbo, ele não se enxerga. Ele não consegue ver a posição que ele está e a posição que o outro está. Né?
Se você não sabe honrar uma liderança que Deus estabeleceu para esse tempo, inclusive com a aprovação da Assembleia da Igreja, no caso dos batistas, né? Como você acha que você será o líder de alguma coisa um dia? Você não tem nenhum coração humilde. Deus não quer pessoas de coração soberbo na sua obra, liderando o povo. Coração soberbo vai ter um monte, mas liderando o povo, Deus não quer. Um líder que vai dar certo, um obreiro que vai dar certo, é um obreiro que tem um coração humilde, que se enxerga, que sabe que o tempo de Deus é o tempo certo. Então essa pessoa não faz oposição, essa pessoa não luta contra, essa pessoa junta e soma, porque ela ama o reino de Deus e ela sabe, olha, eu tenho algo no coração, mas se um dia for para mim, vai acontecer, mas eu vou ficar aqui ajudar, apoiar, vou fazer o meu melhor aqui. Porque, afinal de contas, quem ganha com isso é a igreja, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então, eu vou somar, vou abraçar a visão, eu falei isso nos vídeos anteriores, né, de alinhar a visão. Então, se você hoje não tem uma liderança, é obreiro, é obreira, mas um dia, sei lá, tem algo no teu coração, um projeto. Espera chegar o seu tempo para você, nesse tempo, exercer o que Deus quer que você exerça. Mas enquanto isso, tenta aprender alguma coisa no processo, tá? Você está sendo ensinado. Agora, um coração humilde sabe se enxergar. Fala, peraí, eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu acho que estou, mas se eu tivesse, estaria lá. Deus sabe que eu não estou pronto. Seja no meu emocional, seja no meu momento histórico. Então calma, pisa no freio e para de fazer oposição, para de fazer bico, para de ser insubmisso, igual uma criança mimada. Isso também nem quem age dessa forma nem maturidade tem. E saiba, eu falei em outros vídeos, existe uma hierarquia na igreja que serve para organizar a igreja organizada. A igreja não é bagunça. Igreja organizada, por isso tem uma hierarquia, com líderes que tem que ter a visão alinhada junto com o pastor presidente, para a igreja ter o objetivo, falar uma língua só, indo para a mesma direção, tendo a mesma visão, para não haver divisões no corpo de Cristo. Tá? Então, aprenda estas coisas. Agora, se você não consegue aprender isso, dificilmente você vai estar na posição que você tanto almeja. Não almeja com um projeto pessoal. Estou falando almeja assim, você é vocacionado. Então esse desejo não é um desejo por vaidade, sabe? Não é um desejo por interesse. É um desejo porque tem algo que queima dentro de você para tal ministério. Então, só que nesse processo, não é só talento. É isso que eu quero dizer o tempo todo. Não é só talento. É também caráter. É também humildade. Deus procura servos. Deus procura humildes. E às vezes a pessoa tem bastante coisa a aprender com alguém, mas ela acha que não tem mais nada para aprender. Ela acha que ela quer ensinar, é tempo de ensinar. Não, queridos, às vezes é tempo de aprender, não é tempo de ensinar. Talvez é tempo de aprender para depois chegar o tempo de ensinar. Mas se no tempo de aprender você não quer aprender, você nunca, escuta isso, vai chegar na posição para ensinar. Tá entendendo? É aquela velha e boa frase, quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Tá? Então, só um espírito humilde tem essa concepção. Peraí, eu já liderei grupo assim? Peraí, eu já pastorei igreja assim? Peraí, eu já trabalhei nisso. Eu tenho uma bagagem para eu chegar aqui e falar que é assim ou não é assim? Eu tenho propriedade? Não, irmãos, tem pessoas que não têm propriedade de nada, ela nunca fez nada, tá desenvolvendo agora. E pela primeira vez, está começando agora a desenvolver. E ela não tem humildade para perceber, cara, ainda tem um bom caminho, aprender muita coisa aqui para um dia ter uma experiência legal para poder tomar essa posição. Isso se chama consciência. Mas tem gente que não tem. Isso revela um coração que é orgulhoso, vaidoso, soberbo, arrogante. Não tem um espírito ensinável, ou seja, não quer aprender. E isso é muito ruim. Tem um vídeo do Josué Gonçalves, um trechinho, eu quero que você assista. Dá uma olhadinha. Qual é o seu nível de interesse para aprender? Porque Orfa e Ruth foram mentoradas por Noemi. E por que Orfa desaparece logo no início e Ruth vai parar lá na genealogia de Jesus? Quem foi o mentor, o professor, o discipulador de Judas? E por que Judas se perde, se suicida, trai? E por que Pedro não? Por que Tiago não? Por que os outros não? A questão não é quem é o seu mestre. A questão é se você tem ou não um coração ensinável. Porque você pode ter Jesus como seu mentor, mas se você não tiver um coração ensinado, você vira um Judas. E aqui está o grande problema. Muito cuidado quando você perceber que está perdendo o coração ensinável, essa humildade para ouvir e querer aprender a fim de crescer. Então, primeiro de tudo, pratique o princípio da honra, tenha um coração ensinável. Aí, que ele fala?
coração ensinável, né? Ele ainda coloca aí de modo bem claro, você é submisso, você é sujeito, você é obediente, você tem essas características que mostram e apontam uma pessoa humilde. É isso. Saiba aprender e peça a Deus para você se tornar humilde, se você não é. Para que você possa se enxergar e falar, cara, eu tenho que aprender bastante coisa ainda. Eu tenho que aprender. E quando Deus achar que eu estou pronto ou pronta, Ele vai me colocar para ensinar. Então, você precisa ter essa humildade, tá bom? Isso é um coração humilde, né? Seja mais humilde. Seja mais humilde. Tenha um coração pronto a aprender. Senão você vai sempre cometer os mesmos erros e nunca vai chegar a lugar nenhum. A igreja precisa de mim. Não, a igreja não precisa de você. Deus levanta pessoas. Ele levanta pessoas que têm um coração ensinável. Deus coloca pessoas com coração humilde. Aí você vai falar assim, mas eu tenho mais talento que a pessoa assim, mas Deus não trabalha só com talento. Não. Acho não, tenho certeza. A Bíblia fala sobre essas coisas, Deus sonda o coração, Deus, ele abate os soberbos, né? Os soberbos vão ver a ruína, mas ele exalta os que se humilham, os humildes. Deus quer corações humildes. Ele quer obreiros, obreiras, futuras obreiras, ou já obreiros em exercício, né? Seja na diaconia, seja como professores de escola bíblica, ou professores de crianças, professores de jovens, ou líder de jovem, pastor de jovem, né? Ou pastor de casais, ou líder de mídia, equipe de mídia, ministério de louvor, né? Os que cantam e tocam, homens, líder de homens, grupo de homens, líder de mulheres, equipe de mulheres, e eu falei da equipe das crianças também, líder ou a equipe de professores. Deus quer gente aí humilde. Ele procura pessoas que têm coração ensinável, têm um espírito para se sujeitar, para obedecer, para saber se colocar no seu lugar. Deus não precisa de soberbos. A Bíblia diz que ele abate os soberbos. É verdade, mas ele exalta os humildes. Então, tem gente que vai falar assim, eu não acredito que o fulano assumiu tal liderança. E eu estava aqui o tempo inteiro, eu tenho talento, tenho disposição, tenho todos os requisitos, e eu não acredito que o fulano assumiu a liderança tal. Então, a questão é que talvez o principal requisito que Deus procurava, ele não encontrou em você, que é um espírito ensinável, obediência, sujeição, espírito pronto a trabalhar pelo todo e não em torno de si mesmo ou para si mesmo. Talvez Deus sondou, não viu ainda. Estou falando ainda por quê? Porque nós podemos mudar, nós podemos dizer, Senhor, transforma-me. Né? Tem hora que a gente ora para Deus transformar fulano, Deus transformar o cicrano, Deus falar no coração do Beltrano, mas quer saber de uma coisa? O que a gente precisa mais orar mesmo é Deus transforma o meu coração, molda-me segundo a tua vontade e esmaga todo o orgulho que eu tenho, toda a vaidade, toda a soberba, me faça ver o teu reino e somar com o teu reino. Porque Jesus disse, irmãos, quem comigo não ajunta, espalha. E Deus não quer gente que espalha, Deus procura gente que ajunta. Tá? Então tem gente que vai ver aí pessoas assumindo lideranças que talvez fosse para ela assumir, ou sei lá, mas ela não tem um espírito ensinável, humilde, faz oposição, sabe? Tem gente que até envenena outros ali em torno, né? Começa a envenenar. Isso acontece, irmãos, por aí. Então, estou dando uma dica. Você sente que tem um chamado? Você acredita que Deus te chamou para servir? Faz o que eu estou falando aqui. Por isso que eu ponho vídeos de pastores aqui, para não ficar só nas minhas palavras, para você não achar que eu estou sendo soberbo e falando coisas assim de uma maneira como se outros líderes
não pensassem como eu estou apresentando aqui para você. Eu pus aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando do tempo de Deus que está te moldando, para ver se você aprende alguma coisa. Coloquei aqui o Josué Gonçalves, pastor experiente, falando do espírito humilde, ensinável. Está perguntando, viu o que ele fala no finalzinho do vídeo, Josué Gonçalves? Ele fala assim, ó, os princípios da honra, né? Às vezes você, ou alguém que está assistindo, de repente, sei lá, você pode estar caindo numa armadilha de si mesmo. Você diz, eu não vou respeitar esse tipo de liderança, não quero, não sou obrigado. Aí você faz frente, faz oposição, não honra a pessoa, fica fazendo coisa para não somar com aquela liderança, seja o pastor da igreja, seja o líder de algum departamento, você fica fazendo oposiçãozinha ali. Você não sabe honrar pessoas, você não aprendeu isso. Mas você acha que você precisa ser honrado. Ora, a Bíblia ensina a gente a fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem a nós. É um princípio bíblico isso aí. Se você não aprender isso, você acha que Deus quer um tipo de obreiro igual você na casa dele? Obreiro, obreira. Você acha que Deus quer uma pessoa assim? Você vai mais atrapalhar a obra de Deus do que ajudar. E para atrapalhar já tem muita gente. Então Deus não quer escolher gente assim. Então, em nome de Jesus, aprenda e busque humildade, sujeição, obediência, paciência, requisitos importantes. Ore, clame a Deus por isso e trabalhe em você mesmo para isso. Porque antes de mudar o cenário, a igreja, o seu líder, os outros, seja lá quem for, Deus quer mudar você. Tá bom? E é isso. Eu quero deixar aqui, no final, esse vídeo desse pastor falando contra a soberba, contra a vaidade. Mais um vídeo aí para você meditar. Olha aí. Não invista muito tempo quando você percebe que alguém não está com o coração na visão e a visão no coração. Eu sempre digo, as pessoas que melhor servem aqui são aquelas que você percebe que a visão entrou no coração e o coração entrou na visão. Aí então esta pessoa, ela não está aqui pelos benefícios, pelos recursos, está aqui pelo propósito. E isso é fundamental. A soberbia, ela não é compatível com o ministério. Entendi que se perco a humildade, perdi tudo. O Tiago disse, Deus resiste ao soberbio. Nada o que o ministério te dê é para que te sinta vaidoso, inchado. Tudo que o ministério dá nos conduz a uma atitude de humildade. E é impossível manter-se humilde se a gente não está com um espírito de sujeição ao Espírito Santo e à palavra. O que a Bíblia nos recomenda é que nós devemos sim obedecer às autoridades constituídas, seja no governo, seja na família, seja na igreja. Deus não aprova a rebeldia, a resistência formal às autoridades constituídas. Porém, com respeito à igreja sobretudo, nós só podemos e devemos ser submissos às autoridades constituídas enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. O líder, se ele é uma pessoa séria, sábia, humilde, que pastoreia o rebanho de Deus com temor e tremor e com exemplo de vida, ele vai agir de acordo com a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, lembre-se, nenhum ministério, nenhum trabalho de obreiro, de equipe de obreiro, seja lá qual for, já ao longo do vídeo fui dando vários exemplos, nenhum é projeto pessoal, mas é para o reino de Deus. Então, certifique-se de que você não quer algo para si mesmo, mas o que você tem no coração é uma vocação para engrandecer o nome do Senhor e servir a igreja, de modo a igreja ser edificada, de somar, colaborar. Certifique-se disso. Número 2, saiba que Deus tem o controle. Então, se Ele não te pôs em algo agora, é porque não chegou o tempo, Ele sabe que ainda tem algo a ajustar em você. Ou talvez Ele quer te mostrar um outro caminho que você ainda não enxergou, certo? Terceiro, mantenha-se na posição de humilde, de servo, e aprenda com as pessoas. Se tem alguma coisa para você aprender, pode ter certeza. Talvez você ainda não aprendeu com o método que o outro usa para liderar. Talvez você não tenha aprendido ainda como é que Deus quer que você haja no reino dele, né? Deus quer que você aprenda a esperar nele, confiar nele e aprender sujeição, honra, princípios de valor, aprender a servir independente da posição, a
somar com a sua liderança, né? Uma vez eu vi uma pessoa, eu trabalhava, há muito tempo atrás, eu trabalhei num lugar onde eu vi a pessoa falava direto, né, dos pastores de mídia, né? Falava dos pastores de mídia. Ai, aquele pastor que prega lá naquele canal, é uma benção, aquele homem, que palavra e tal. E amém, eu também curto, eu também assisto pastores de mídia. Eu, Davi Domenicali, assisto, eu aprendo muito com esses caras. Agora, veja bem, queridos e queridas, vejo pessoas também que falavam, né? Ai, aquela igreja é top, aquela igreja é incrível, aquela igreja é maravilhosa. E muitas poucas vezes eu vi essa pessoa, isso faz tempo, foi em 2000 esse lugar que eu passei especificamente foi entre os anos 2008 a 2011, tá? Foi nesse período aí da situação que eu tô falando para vocês. E eu nunca vi essa pessoa falar bem da igreja dela, né? Nunca vi ela falar, nossa, a palavra do meu pastor domingo foi uma benção. Eu nunca vi ela fazer esses comentários. E aí um dia eu falei para ela, falei assim, por que você tá nessa igreja? Poxa, você acha que o pastor fulano de tal é bom lá? Não é tão longe. Vai congregar lá, pô. Lembra vai congregar lá, não é uma pessoa tão boa. E assim, se a sua igreja não é tudo isso, pô, você tá falando que tem igreja top, vai embora para essas igrejas top. Bora lá, vai lá para essa igreja e tal. A verdade é que essas pessoas, irmãos e irmãs, elas não sabem ser gratas e agradecer a Deus pelo lugar que elas estão. É importante que todos os obreiros olhem para o pastor da igreja. E agora é isso que eu falo para todos. Olhem com os olhos de amor para o seu pastor, você que está assistindo esse vídeo. E os líderes que estão com o pastor, procure nele as qualidades, o que ele tem de melhor e fala, cara, a igreja que eu tô tem um pastor legal, tem um pastor que é bíblico, tem um pastor que ama as ovelhas. Não vai deixar eu fazer tudo que eu quero, mas é um pastor sério. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Tá entendendo? Eu não via nunca a pessoa falar bem da igreja dela, nem do pastor dela. Então um dia eu fiz essa provocação. Falei, por que você não vai para outra igreja? Né? E aí, no fundo, é que essas pessoas sabem que talvez lá na outra igreja elas não teriam oportunidade nem de lavar o banheiro. Tá entendendo? As pessoas muitas vezes não sabem a grande oportunidade que elas têm no lugar que Deus as colocou. Talvez não é tudo que elas queriam estar fazendo ainda, mas elas não percebem que estão no processo de aprendizado difícil. O orgulho, a soberba não deixa enxergar. Mas é um lugar que tem oportunidade, que está em desenvolvimento, muitas vezes tem espaço para as pessoas. E tem igreja que para você chegar lá e ocupar uma posição, nossa, as igrejas top mega, meu amigo, tem lugar aí que você, se não for o top das galáxias, você não vai pregar nunca. Tem lugar por aí que se você não for o melhor músico da terra, o melhor vocal do mundo, você não canta nunca, tá? E aí outra coisa, viu? Quando você elogia pastores de longe, você tem que tomar cuidado, porque não só pastores, ou lideranças, né, de longe, você não sabe o que é trabalhar com eles, viu? Pessoalmente. Talvez não seja tão fácil assim, né? Tão bonito como aparece nas mídias. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Bom, eu encerro aqui. Eu vou gravar outros vídeos, né? Devagarzinho eu vou postando falando sobre liderança, mas eu espero que esses 4 vídeos com esse aqui já tenha trazido bastante reflexão para você. Seja uma bênção. Se você aspira a ser obreiro, fique aí na posição. Não sei qual é o governo da sua igreja, se é episcopal, se é presbiteriano, se é congregacional, estilo de governo, entendeu? Mas seja como for, o que Deus tiver na tua vida, Deus vai concluir, vai completar, sem você ficar aí fazendo oposição, sem você ficar reclamando. Apenas pense no que você ouviu nesse vídeo. Seja humilde de coração e tenha um coração, um espírito ensinável, que talvez Deus esteja te preparando para o futuro. Na escola de Deus, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, tá bom? Paciência é importante. Humildade e unidade. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar agora o endereço da igreja, dicas de livros e também de onde estudei teologia, que pode ser algo aí como uma indicação para você também. Abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras, caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco.
E você que já tem uma igreja, tá firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?